desafio, na verdade, é entender que não existe uma separação entre o que é digital e o que não é. O que existe é um mundo contemporâneo que está se transformando e as escritas da história e as instituições de guarda tem que se preparar para essa transformação. Quando os arquivos existiram no século XIX, eles eram importantes porque eles diziam respeito a um rito. Quer dizer, um Estado, para existir, ele tinha que ser reconhecido pelos outros Estados. Ele tinha que ter um registro do Poder Executivo. Era isso que dava corpo para o Estado. Mas como é que você vai lidar com o Estado que governa pelo Twitter? Então, assim, o arquivo ele não é importante só por si. Ele é importante porque ele tem essa conexão com a legitimação do poder. Eu sou um meta-historiador do conhecimento histórico. E nesse lugar eu sempre fiz a mesma coisa. Hoje em dia o digital acaba sendo praticamente um cavalo de Troia dessa bagagem. No mestrado e no doutorado, eu estudei como é que a profissão do historiador se formou no Brasil, olhando para essa trajetória do Sérgio Buarque de Holanda. E para entender isso, você precisava olhar para dois lados. Um lado era um lado da escrita da história mesmo, que é, na verdade, um problema teórico, que é como que aquelas formas narrativas elas se tornam profissionais e em se tornando profissionais elas têm alguma distinção do que se fazia antes. E também como que o que não seria profissional nesse jeito de escrever e de conceber história, como é que ele permanece codificado. E eu te diria, a resposta é que tem muito mais do segundo do que do primeiro. Tem muito mais formas que são mais ou menos tradicionais, que são arraigadas assim na história social do Brasil, de pensar o Brasil, que acabam sendo codificadas como signos distintivos do que seria um conhecimento universitário do que o contrário. E isso tinha a ver com a segunda coisa, que a segunda coisa é a institucionalidade do conhecimento. Então, assim, o que dava para perceber é que a profissão do historiador, ela foi primeiro, como enquanto demanda, né, profissão, na verdade, a profissão nas ciências no geral, e nas ciências humanas e na história em particular. Elas existem no Brasil, primeiro no nível discursivo, e depois no nível prático institucional. Primeiro os intelectuais começam a defender a ideia de um conhecimento especializado, defender as suas disciplinas. Então, o crítico literário vai defender uma crítica literária especializada, o historiador defende uma historiografia especializada, o sociólogo defende... Mas aí você tem uma universidade que nem existe, ou que está se formando de uma forma muito, muito incipiente. Então, primeiro você tem uma espécie de campo regulatório discursivo do que é o conhecimento profissional, que vai se estabelecendo com certos signos que são importantes, que são definitivos, né? Não é porque só está no discurso que não é importante. E depois você tem uma espécie de reforço de institucionalidade. E essa institucionalidade, ela acompanha, claro, a demanda por ensino no Brasil, né? Então você tem as reformas de ensino que são importantíssimas, são coisas que é interessante porque na mente de um historiador hoje, né, de qualquer entusiasmado pela história, você fragmenta essas coisas, você não enxerga que em 1930 elas eram todas partes de um problema só, porque para nós elas são separadas, né? Por exemplo, ensino e história, mas para eles não eram. Então, assim, de um lado voltando, né, de um lado essa questão da expansão do ensino e de uma necessidade de se produzir quadros. Mas para você ter universidade, né, até aí essa é uma fábrica de diplomas, né, simplesmente uma capacitação para você ter professores para a escola. Para você ter universidade, você precisa de laboratórios. E os laboratórios para ciências humanas são arquivos e bibliotecas. E também tem uma necessidade de restituição de significado para essas instituições. Para nós, elas são uma coisa, para eles são outra muito, muito diferente, né? Não é à toa que na Biblioteca do Congresso americana, ela tem um túnel que liga ela ao Congresso, porque o plano decisório do Estado estava totalmente dependente de uma biblioteca que fosse boa o suficiente para dar conta de elaboração de planos de ação. E do ponto de vista arquivístico, os arquivos eu digo aqui os arquivos históricos, né, mas também o fluxo de arquivos dentro do Estado, o que você vai decidir guardar. O arquivo, né, ele determina mais ou menos o fluxo do que vai ser guardado e eliminado, então ele dá esse signo do que é histórico, né, mas tudo isso ele dá identidade para um determinado Estado, porque
o que seria o poder constituído desse Estado. Então, você está falando de elementos que que vão informando política de Estado. Essa aqui é a questão. Arquivo e biblioteca, eles servem para isso. E a universidade servia como esse filtro de pensar o que é o Estado, o que pode ser o Estado, como é que a gente vai intervir na sociedade, né? Essas questões estavam muito vivas. Quando eu fui estudar como é que os arquivos... Primeiro eu fui parar nos arquivos pessoais, porque eu conhecia esses arquivos. O que eu tinha na mão? Eu conhecia os arquivos dos intelectuais, e daí, intuitivamente, eu percebi que esses arquivos, eles guardavam esta história da institucionalidade do conhecimento no século XX. E era uma questão da história da arquivística importante, porque significa que os arquivos anteriores, né, os arquivos que eram nacionais e tal, eles não conseguiam guardar essa diversidade, eles não conseguiam nem guardar suas próprias histórias. Então, você tem uma pluralidade de novos arquivos que vai nascendo a partir, no fundo, de novas formas de sociabilidade. Então, o que é isso? Que significa que os arquivos do século XIX, eles pensaram um determinado grau de institucionalidade do Estado, mas eles não estavam preparados para uma interação que era cada vez maior entre intelectuais e esfera pública, e que se dava por meio de cartas, de relação entre governo e entidades de produção de conhecimento. Então, era a meta-história dessa institucionalização de conhecimento que estava guardada naqueles acervos privados. Então, eu fui entendendo cada vez mais o que era a transformação arquivística e como é que essa transformação arquivística tinha dado à universidade uma capacidade única, né? Os acervos, eles eram o jeito dos intelectuais pensarem o que era possível fazer como pesquisa e, portanto, isso era um descolamento de simplesmente produzir quadros para dar aulas. Então, assim, o que eu faço hoje é a mesma coisa. Então, assim, eu não sou um especialista no digital. Eu sou um especialista na meta-história da profissão, na profissão do historiador e nas condições de possibilidade de um conhecimento histórico no século XIX, no século XX, agora no século XXI. Isso não significa que o digital não tem um grau de autonomia enquanto problema. Mas o fato é que a necessidade do digital de entender como é que a transformação digital ela tá totalmente ligada ao fato de que o que está se transformando é a sociedade, não a história, né? Os historiadores eles estão na rabeira, né? E os arquivistas também. Primeiro muda a sociedade, as formas de se comunicar, depois muda como as evidências sobre essas interações são produzidas. Depois que se cria o problema para armazenar. Depois que se escreve história sobre isso. E depois vai ter o problema de guardar, como guardar. E daí, assim, então é o último que muda. Né? Então, no fundo, a gente está lidando com essa responsabilidade hoje, que é uma responsabilidade em tempo encurtado. Cada vez mais você tem que se preocupar em guardar algo, evidências, mais evidências, né, uma pluralidade cada vez maior, de contextos históricos de circulação que aumenta o volume e aumenta também esse tempo, diminui esse tempo, né, em que uma coisa ela circula na sociedade e daí ela tem que ser guardada enquanto um dado da posteridade. Esse é o conceito de arquivo. Um arquivo corrente é um arquivo que guarda informações que ainda estão, para as quais, né, que o seu objetivo inicial, que elas cumprem ainda as funções iniciais para as quais elas vinham concebidas. Né? Então, se é um registro de propriedade, ele está funcionando enquanto registro de propriedade. Daí, quando ela vai ser guardada de forma permanente ou histórica, significa que ela não vale mais para aquela função original que ela tinha sido concebida. Ela vai existir uma espécie de pacto, um entendimento social, acordos que permitem que aquela evidência seja guardada enquanto uma evidência histórica. Né? Então, o que aconteceu? Esse tempo, ele vem sendo um tempo cada vez mais encurtado entre o corrente e o permanente, entre a circulação e a necessidade de preservação histórica daquele dado. Então assim, no fundo, a gente lida exatamente com os mesmos processos, e agora o suporte mudou e a gente tem que entender a mudança desse suporte na sua especificidade. Para você ser capaz, enquanto pesquisador,
de tirar aquela rebimboca da parafuseta que você estuda, aquele componente, né, aquele mecanismo muito específico que a gente estuda nos nossos mestrados e nos doutorados, e para conseguir se comunicar com a sociedade, mas não se tornar necessariamente um comunicador, porque eu acho que o problema da comunicação com a sociedade é a sua capacidade de produzir problemas que sejam naturalmente assim, relevantes, que todo mundo reconheça que o que você faz é útil. Eu já chego no trabalho coletivo com isso. E daí, assim, como é que acontece isso? Pode acontecer de vários jeitos, né? Eu tenho alunos que têm portais de divulgação de conhecimento histórico, gente de outros lugares que acabou traçando essas trajetórias assim, porque eles já estavam inseridos em certas linguagens, né? Então, quando eles foram ter o contato com a graduação, eles já automaticamente precisavam traduzir na cabeça para uma linguagem mais aberta, mais acessível aquilo que eles aprendiam. Então, de certa forma, o tipo de comunicação que eles produziram são dramatizações, né, escondidas desse processo em que alguém toma contato com uma coisa e daí ele compartilha isso e encontra outras pessoas que sentem. Mas quando você já é um pesquisador e tem que enfrentar isso, você tem que conseguir transformar aquilo que você faz que é tão específico numa coisa comunicável, circulando, entendendo a relevância social mesmo e o papel social que você pode ter no futuro. Então, primeiro você vai circular dentro do Brasil, depois você vai circular por aí, entender que para você ganhar uma bolsa de pesquisa internacional, você precisa escolher uma coisa que todo mundo saiba reconhecer. Só que hoje em dia tudo isso tem que ser feito num nível de exigência e numa velocidade muito rápida. Então, trabalhar em equipe acaba sendo uma consequência de você adaptar um pensamento que é estritamente acadêmico e que foi produzido dentro de um contexto em que você simplesmente está lá querendo fazer uma espécie de não vou dizer exibição, mas de manobra erudita, de demonstrar que você está lá, que você tem respaldo para estar lá, porque você é uma pessoa que tem um domínio fino da erudição, para ser uma pessoa que simplesmente entende da forma mais aguda possível o que está acontecendo no mundo e é capaz de formular alguma solução para isso, né? Ou pelo menos dar alguma contribuição nisso. Né? Acho que é meio por aí. E daí você precisa, para você fazer isso, outra forma de acelerar, você tá em contato, né? E entender o que você faz como uma espécie de patrimônio coletivo. Então eu fui me tornando um pesquisador porque eu fui aprendendo a ganhar mais financiamentos, e daí eu tive que regular e circular em mais lugares. Então, eu circulei no Brasil, sei lá, em 6, 7 universidades que eu trabalhei. Fora do Brasil também, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Trabalhei na Polônia, trabalhei na Itália, trabalhei nos Estados Unidos muitas vezes, na Alemanha também muitos anos. E aí você vai abrindo sua cabeça, porque quando você vai lá explicar, quando eu estudava Sérgio Buarque, ia lá explicar para o americano porque eu estudava Sérgio Buarque, não tinha razão nenhuma para eu estudar Sérgio Buarque, ele não conseguia entender porque o Sérgio Buarque era importante. E se ele fosse importante, por que eu não estudava vários? Né? Por que eu não estudava um problema de pesquisa mais amplo, um recorte mais amplo? Era um jeito de fazer muito diferente do meu, porque o meu era um jeito que eu tinha que demonstrar uma competência de erudição sobre aquele autor. Né? Mas, ao mesmo tempo, tinha dentro disso certos mecanismos de endosso, né, do que é, porque se eu chegava para alguém na FAPESP ou na USP que eu estudava o Sérgio Buarque, todo mundo achava que era óbvio que era uma coisa importante estudar esse autor. Né? Então, assim, você vai desprovincializando a sua cabeça na medida em que você vai circulando mais e entendendo como o que você faz é pequeno de certa forma, pouco útil para você se tornar mais e daí você tem que ser capaz de sacar problemas de pesquisa. E quando você formula esses problemas de pesquisa, você ganha bolsas que implicam um treinamento de equipes. E para você trabalhar, para você fazer isso, você precisa efetivamente fazer projetos que são colaborativos. E daí, se você for acelerar esse processo, você precisa cada vez mais. Não dá para fazer nada disso com uma pessoa. Então, assim, para mim o ideal é esse, sabe? Hoje em dia eu trabalho com os alunos, eu tenho muitas frentes de trabalho. Tenho frentes de trabalho que fazem mapeamento da transformação arquivística no Brasil e na América Latina.
tenho frentes de trabalho que estudam as possibilidades de armazenamento da experiência do Covid, da pandemia. Tem ainda várias frentes de trabalho em história intelectual, algumas delas que misturam com desafios digitais, redes globais, e daí, assim, como é que você faz para tocar tudo isso, né? Você precisa entrar em interação com as pessoas, e daí também então você precisa mais ou menos você precisa de uma generosidade para incluir as pessoas e dar os devidos créditos, e entender que está todo mundo em treinamento, que se você aprender alguma coisa você tem que ensinar. Você precisa também de uma certa capacidade de trânsito para perceber que tem muitos colegas que têm um monte de coisa diferente para dar e para trocar, e que você estabelecer essas redes te dá um vínculo excepcional. E depois você também tem que entender que tem gente que já passou por experiências muito melhores ou mais complexas do que as suas, e que está em outros lugares do mundo ou muito diferentes, e que também vão te ensinar outras coisas, né? Então é isso. E daí, então, trabalhar coletivamente, eu acho que é, na verdade, uma condição de possibilidade para você fazer uma história que preste hoje, resumindo bem. Eu montei na Unicamp um centro de humanidades digitais, que está existindo agora. E o Pedro Telles, que você entrevistou, foi o primeiro pós-doc desse centro e me ajudou a montar. Muitas dessas ideias são ideias coletivas, né? Assim, eu estava trabalhando com os primeiros levantamentos sobre transformação de arquivos digitais, e eu tinha algum dinheiro da Alemanha, e o Pedro tinha acabado de defender o doutorado. Eu contratei o Pedro, então o Pedro começou a fazer um trabalho. Daí a gente começou a ter afinidade com outro aluno de mestrado que estava estudando também arquivos digitais, e o Pedro me ajudou a treinar esse aluno. Daí esse aluno agora está treinando outros alunos, e assim vai. Eu tenho esse projeto, que é um projeto para tentar entender a transformação dos arquivos no Brasil, né, e de documentos brasileiros fora do Brasil. Então, são mapas sobre os recursos digitais desses arquivos. Normalmente são arquivos pessoais, e agora a gente começou a fazer sobre novos arquivos, né, sobre arquivos que se transformam. Então, arquivos espontâneos, sobre páginas, né, páginas do Facebook, sobre hashtags, sobre Instagrams que são grandes repositórios de conhecimento arquivístico e podem ser encarados enquanto arquivos. E não são só esses, né, tem vários outros gêneros de arquivos que são novos e que vão ser fundamentais para a gente contar histórias no futuro. Sei lá, um exemplo são os Wikileaks, por exemplo, ou mesmo o Intercept, né, você tem uma tipologia de vários novos arquivos que estão subindo, e daí tem uma tipologia específica que são assim, basicamente o que você tem são grandes repositórios transversais de conhecimento, né, que estão normalmente em grandes universidades americanas, sobre escravidão atlântica, esse tipo de slavery, esqueci o nome de slavery, e daí sobre ditadura, né, a gente tem vários. Você tem esses arquivos que são vinculados à privacidade das informações, né, informação que são de algum jeito são negligenciadas, né, do grande público, e que acabam por vazamentos circulando nesses grandes repositórios. Daí você tem esses arquivos informais que têm a ver com a afirmação da identidade, normalmente de subjetividades, de grupos, de coletivos, que não teriam espaço jamais em qualquer outro arquivo, então eles montam, né? E aí tem um trânsito muito grande entre o que é arquivo e museu, né? Museu da Maré, um arquivo, né, de informações históricas relevantes sobre a favela da Maré, sobre a comunidade da Maré, né? E daí tem um quarto gênero, que é o arquivo de eventos disruptivos, né? Um arquivo que é normalmente feito com essa técnica que se chama crowdsourcing, né? Que pode ser um formulário, pode ser um aplicativo, mas que de qualquer jeito conta com a doação de fragmentos de memórias de sujeitos, e que compõe depois uma espécie de centro de memória sobre aquele evento. Daí você teve incêndio da Notre Dame, incêndio do Museu Nacional, o 11 de setembro, que foi um momento definitivo nesse processo. E daí a gente estava estudando esse tipo de arquivo informal e escrevendo sobre ele para consolidar uma espécie de livro ou de estudo sobre como é que o Brasil vem produzindo arquivos sobre si mesmo, ou vem na esfera digital, ou digitalizando aqueles que ele já tem sobre si, dentro do Brasil e fora, né? Então, você imagina, tem muitos levantamentos possíveis e muitas análises qualitativas e quantitativas de política pública, de tudo que você pode imaginar.
E daí disso se fragmentou uma frente, que era uma frente para entender como que então a experiência da pandemia deveria ser guardada. E daí, no começo, eu comecei a elaborar um projeto que se chama Corona Arquivo, que hoje em dia está em fase, acho que final de avaliação na FAPESP. E esse projeto ele era feito, ainda é, se ele for aprovado, em cooperação com o pessoal do Instituto de Computação da Unicamp, um projeto temático FAPESP que se chama Déjà Vu. E é um projeto super futurista que treina algoritmos para detecção de relevância. E ele estudava justamente esses casos de eventos disruptivos, tipo 11 de setembro. Por quê? Porque daí ele treinava algoritmos que detectavam o fluxo na rede sobre aquele grande evento e eram capazes de selecionar quais são os documentos que são relevantes para contar efetivamente aquela história. E isso também, eles têm também uma entrada muito grande em técnicas forenses, né? Aí é interessante, né? Porque isso que o Pedro deve ter falado, né? Que você tem uma transposição, vamos dizer assim, dos problemas clássicos da historiografia para dentro do digital. Os historiadores perdem um pouco a agência sobre esse debate, que é exatamente o pós-doutorado do Pedro. E só para terminar a história do Corona Arquivo, eu pensei o seguinte, que eu poderia ajudar a complementar o projeto Déjà Vu e eles ajudarem a produzir algoritmos para a gente, porque no fundo eles são algoritmos que poderiam ajudar na automação de processos arquivísticos no mundo contemporâneo, porque eles seriam capazes porque é impossível você guardar tudo que está publicado em Twitter, Instagram e Facebook, mas muitos dessas evidências elas são importantíssimas para contar histórias do futuro. Então, como é que você vai fazer para, né? Você precisa usar, vamos dizer assim, as ferramentas do seu inimigo para vencê-lo. Você precisa desenvolver algoritmos para poder guardar coisas que são efetivamente importantes e daí entender elas qualitativamente. Então, era uma proposta para fazer raspagens e entender um pouco a memória da Covid, porque a gente já tinha, né? Eles mesmos do Javu já tinham o Twitter todo raspado, né, e com hashtag Covid-19 em todo o Brasil, todo mundo, enfim, mais de 10 línguas. E daí, com o tempo, foi derivando para um projeto conexo. A gente começou a analisar qualitativamente os projetos de crowdsourcing e fazer uma espécie de meta-história, de novo, de como que a história da Covid está sendo guardada. Então, o que a gente estava fazendo? Então, tentando registrar, fazendo histórias orais, com os coordenadores, né, e os sujeitos que estão guardando as histórias da Covid. A gente está registrando como que os registros estão sendo registrados, mais ou menos isso. E isso acaba levando, né, ajudando, e lógico que não sou só eu, aí é uma frente que está sendo organizada sobre a memória da Covid-19, que é uma frente que acaba juntando os projetos de crowdsourcing. Então, a gente pode ter tem um desafio técnico, tecnológico muito grande, porque você tem diferentes formas de coleta. Cada projeto é um projeto, isso é muito evidente, são mais de 10, e podem vir a ser muito mais do que isso. E daí você pode dar algum tipo de consolidação para esse material, mantendo essa característica de uma meta-história, né? Quer dizer, você registra como está sendo feito o registro. Então, dá para imaginar no futuro um memorial sobre a experiência da Covid, 19, a partir dos projetos, né, a partir da dramatização e do registro de como as pessoas tiveram que ir atrás dos documentos que estavam se perdendo. Né. E daí isso, só para terminar, né, então esse é um Corona Arquivo. Esse é o grande Corona Arquivo, que vai acabar incluindo essa parte de inovação tecnológica. Primeira coisa é você considerar tradicionalmente o que é o arquivo e a guarda de documentos. O arquivo, claro, o arquivo diz respeito à circulação de documentos, esses documentos são indícios históricos de coisas que aconteceram na vida real. O primeiro desafio do arquivo é que a ideia de arquivo ela continua mais ou menos a mesma. Aliás, eu mudaria isso, eu diria que a sociedade muda com o tempo. As práticas sociais mudam com o tempo. E depois muda a forma de guardar os documentos. E depois muda a forma de interpretar os documentos. Né? E essas coisas não conseguem, essa ordem é muito difícil de mudar, porque é por meio das mutações da sociedade que os arquivos mudaram. Então, os arquivos, por exemplo, do século XIX, eles tinham uma relação direta com os parâmetros reconhecidos da soberania do Estado no século XIX. Para isso que eles guardavam os documentos, porque eles tinham uma missão de legitimação do Estado.
E daí todo o aparato de ciência histórica ele foi criado nesse mesmo sentido. Então, seja por o arquivo é um instrumento de mediação entre o poder instituído e a população, é o povo, que tem direito que tem acesso, né, aos museus, aos livros de história. O arquivo é o pressuposto, é o que gera subsídios para que você tenha histórias e que essas histórias informem o olhar das pessoas e que, portanto, eles aprendam a reconhecer, então, esses signos da nacionalidade. Então, o arquivo funciona como uma espécie de circuito fechado. E isso significa que existe uma relação complicada entre o que é arquivo e o que é poder instituído. Isso eu estou falando agora como especialista e não nem como dirigente de um arquivo público, porque que a tendência do poder instituído é justificar a sua existência. E essa tendência vai ser seguida, inclusive, quando há abuso. Então, isso serve para a escravidão, serve para o Holocausto e serve para a Covid-19. E esse funil, ele acaba determinando também quais documentos ou ele influencia, pelo menos, em quais documentos vão ser guardados, quais documentos não vão ser guardados. Então, você pode medir o grau de institucionalidade de uma democracia, de um Estado, pela eficiência na guarda e do acesso aos documentos públicos, porque quanto mais eficiente, mais transparente, menos caixa preta, né? Menos margem de manobra isso vai ter para ser permissivo com abuso. Agora, quando esse circuito está fechado, é um movimento muito complexo da sociedade civil que força uma mudança sobre o entendimento de determinado assunto. A Covid agora, a gente entende, todo mundo intui, produz indícios que a Covid ela é, claro, uma pandemia, então é um de inevitabilidade, mas alto que pode ser atribuído à responsabilidade, né, dos entes públicos e privados. E então, assim, para você a tendência do arquivo no geral, num quadro desse, é uma tendência para o apagamento de muitos indícios importantes que demonstram abuso de poder por parte do Estado, ou abuso por parte dos entes privados. Então, o trabalho dos historiadores, o trabalho da sociedade civil no geral, é um trabalho de deslocamento de um senso comum para um senso de abuso de emergência. E isso faz com que o arquivo tenha que revisar os seus parâmetros. Isso não acontece, claro, não é todo tipo de arquivo, porque ainda os arquivos têm graus de oficialidade diferentes, então a gente observa em diferentes tipos de arquivos, dos mais formais para os menos informais, dos mais estatais para os mais espontâneos, graus de diferença em que encaram esse problema. Mas o fato é o seguinte, sempre a pergunta que fica se ecoando é a pergunta de quanto sobrou da escravidão. A resposta é, sobrou muito menos do que vai sobrar sobre a Covid-19. Apesar de que, por causa da transformação digital, a gente também vai perder muita coisa com a Covid-19, porque os arquivos não estão preparados para guardar informações digitais. Isso se você olhar, porque assim, ao mesmo tempo, um arquivo como o Arquivo Público do Estado de São Paulo, ele garante a transparência em uma série de processos, quer dizer, a gente vai, naturalmente, é já do fluxo do arquivo, guardar em documentos importantíssimos. Então, se a pessoa quiser conhecer no futuro sobre a história da Covid-19, vai ter uma miríade de documentos que vão ser oferecidos graças ao esforço do arquivo. Ao mesmo tempo, na outra frente, eu estou agora atuando nas duas, né, numa outra frente, você está tentando produzir documentação por meio de projetos que a gente chama dessa ferramenta de crowdsourcing, né, que é uma de levantamento de experiências, de todo tipo de experiências. Tem muitos projetos, eu tenho levantamentos desses projetos, tento organizar e unificar esses projetos em um esforço de memória, e existem possibilidades, né, estudo as possibilidades de armazenamento coletivo dessa experiência, as possibilidades de análise em larga escala, mesmo o armazenamento hoje em dia, ele pode ser em parte automatizado, né? Então você pode
A gente vai desenvolver algoritmos que são capazes de guardar parte das informações que circulam nas redes importantes para a memória, né? E esses algoritmos têm condições de aprender. Então, essa é uma das direções possíveis para o futuro, é essa, né? Que a gente se esforce e tenha ferramentas para guardar documentos importantes numa escala em que a gente não dá, em que um humano não dá mais conta, né? Agora, sobre questões mais institucionais, assim, do acesso à informação, é um desafio muito grande. Agora, já te falando um pouco assim, o Arquivo do Estado de São Paulo, ele tem um papel muito exemplar, porque ele conseguiu, por meio de legislação, desenvolver protocolos e criar obrigações para que os órgãos do Estado de São Paulo organizem suas tabelas de temporalidade, e daí que eles consigam desenvolver um fluxo arquivístico, comecem a organizar os seus documentos. Isso é uma coisa que, em primeira instância, ele gera muito problema dentro do órgão, porque é uma grande, né, você tem que contratar pessoas, tem que achar gente para mexer em documento com pó, ninguém quer. Mas para a administração pública no geral, é algo que tem a ver com eficiência e com transparência. Eficiência porque você guarda documentos, e para cada documento guardado, 9 são eliminados, né? 8 são eliminados. Então, assim, você consegue abrir mais espaço, economizar dinheiro, o que é bom. E daí na outra ponta, tem essa ponta do que vai ficar para a memória, né? Então, o arquivo é essa instituição mágica que cria parâmetros para organizar as coisas do jeito que elas estão nascendo, enquanto evidências das nossas interações, e depois que esses documentos perecem, ele indica o que deve ser guardado e cria condições para essa guarda. Mas o problema é que todos esses processos, nesse momento, eles estão transitando do analógico para o digital. O arquivo também teve um papel exemplar na implantação, tanto da Lei de Acesso à Informação, quanto da Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente conseguiu desenvolver um sistema que se chama SIC, né, que são espécies de antepostos em cada órgão que respondem ao arquivo. Existe uma coordenadoria do SICs no arquivo que recebe os pedidos os acionamentos em nome da lei de acesso à informação. Então, o arquivo acaba arbitrando. Né? Então, você olha a importância do sistema. Você arbitra o acesso à informação, porque nós criamos os parâmetros para guardar a informação, nós criamos os parâmetros para eliminar as informações, e depois nós criamos condições para guardar permanentemente essas informações. E o problema do acesso está posto em todas as pontas da cadeia. O acesso é um indicativo de atividade pública. Hoje em dia, o arquivo foi uma instância importante também para implantar um sistema que eu acho que talvez seja o primeiro no Brasil, assim, nessa escala, de fluxo de documentação nato digital. E esse sistema, atualmente, ele já está em 2/3 da administração pública e está expandindo de forma exponencial, muito por causa das condições, né, de quarentena, né, da Covid-19, da própria pandemia. Ele foi implantado em agosto de 2019 e agora já está em 2/3 da administração. Chama Sem Papel. Só que olha que coisa interessante. O Sem Papel, então, ele é uma transposição da realidade arquivística para o meio digital. Só que todos os elementos importantes que estão postos no programa do arquivo também vão ter que ser igualmente transpostos para a realidade do digital. Então, por exemplo, eu citei a Lei de Acesso à Informação e essas SICs, né? Esses comitês de ouvidoria e que propõem um fluxo, né, que permitem com que os cidadãos possam acessar documentos por meio, né, de pequenos processos em nome da Lei Geral de Informação. Quando nós tivermos um repositório digital, o SIC vai ter que ser um SIC digital, porque como o sistema, ele já é um sistema digital, a regulação sobre o acesso também pode ser automatizada. Também, todos os termos da Lei Geral de Informação, na grande maioria, eles não foram implementados ainda no Sem Papel. E quem que vai fazer isso? O arquivo? Vai ser a Agência de Processamento de Dados do Estado, a Prodesp? Não. Eles não entendem, eles não são um órgão preparado.
O arquivo é um órgão preparado. Então começa uma luta política para você simplesmente fazer valer os termos da lei, porque isso implica custos altíssimos. Mas olha que coisa, tudo isso quer dizer, falando em bom português, que em termos arquivísticos, o sem papel, ele é um arquivo corrente, mas ele não tem um arquivo permanente, ele não tem um repositório digital. E não tendo um repositório digital, ele não tem condições nenhuma de ser transparente e de atender a necessidade de ter documentos públicos, acessíveis. O princípio, o mais importante de tudo, ele não resolve. Quer dizer, o mais importante na visão do administrador público é a eficiência do Estado, então ele resolve muito bem. Mas o mais importante do ponto de vista da cidadania é o acesso à informação, e isso ele não resolve. Então, é preciso implantar um repositório digital sem papel, o que seria então, consequentemente, levado a pensar que você tem que implantar um repositório do Estado de São Paulo. E se precisa implantar o repositório do Estado de São Paulo, precisa implantar o repositório de todos os estados federados e precisa implantar o repositório do Brasil. Então, é só esse o desafio, é implantar um repositório que garanta transparência nos dados. E o problema vamos dizer assim, quantos por cento das histórias importantes que o arquivo guarda? Para responder essa pergunta, precisa considerar todos os fatores que eu falei até agora, mas, sobretudo, a luta política, porque nada disso é um desejo da administração. Ninguém entende exatamente que isso é uma demanda. Nós, nesse caso, historiadores, arquivistas e cientistas da informação, somos os técnicos que precisam avisar, criar discussão pública, lutar pela verba e criar as condições para implantar, agora junto com técnicos de informática, né, junto com operadores de TI. Sou formado em Direito e em História, fiz as duas mais ou menos ao mesmo tempo. Depois eu segui carreira acadêmica em História, fiz mestrado, doutorado em História Social na USP. Basicamente, acho que o que foi distintivo da minha carreira foi uma inserção de aprendizado mesmo na USP, nos arquivos da USP, no jeito um pouco de ser da universidade. Minha geração fez graduação no segundo governo do FHC, no segundo mandato. E ainda mais na USP, então a gente fez uma graduação muito voltada para uma universidade que dá para se considerar elitista, né? As competências que se esperavam dos alunos, né? De língua, de análise, a capacidade também de tempo, né? De disponibilidade, e também eu diria os signos também de classe média, assim, que produziam, acho que, empatia em boa parte dos professores, né? Fui trabalhar já numa universidade em expansão, né, em ProUni, então foi no final do mestrado, começo do doutorado, dei aula na Estadual de Londrina, na UEL, sempre de teoria da história. Também a área estava sendo montada nessa época, né? Esse 2005, 6, 7, que foi meu tempo de doutorado. Ao terminar o doutorado, eu fiz trabalhei um tempo de pós-doutorado no IEB. Tinha uma demanda institucional, porque o IEB estava fazendo 50 anos, então também foi um grande aprendizado, que acabou durando depois 7 anos, porque eu mantive o vínculo de pós-doutorado durante muito tempo. De lá eu fui para fazer professor visitante, trabalhar como professor visitante na UFES, na Federal do Espírito Santo. Passei 2 anos e da Federal do Espírito Santo fui para a UERJ, que foi onde eu tive a minha primeira vaga de professor permanente. E fiquei na UERJ 4 anos, que foram 4 anos de muito aprendizado. Foi o período que a UERJ também entrou em crise, né? E a UERJ foi epítome disso, né? De uma universidade em expansão, de uma universidade social, inclusive. E da UERJ eu fui para a Unicamp, e quando eu fui selecionado para a Unicamp, foi em 2017, eu também ganhei uma bolsa alemã, Humboldt, né, que é uma agência muito, muito especial da Alemanha, e daí meio que minha carreira também melhorou bastante, né, não vou dizer uma guinada, mas subiu de nível, porque também a bolsa me gerou recursos, me gerou condições de pesquisa para começar a pesquisar coisas mais amplas. E eu também comecei a aprender como é que funciona a pesquisa internacional, como é que a gente tem uma relação com pesquisadores de outras áreas, entender de uma forma mais global como é
como é que a universidade funciona. E o período na Unicamp foi de quase 3 anos e foi um período também muito frutífero, assim, de experiências em vários aspectos, mas também de entender a universidade por dentro. E eu fui estudando cada vez mais arquivos digitais, fontes digitais, dados digitais, e daí isso me levou a ser indicado para ser coordenador do arquivo do Estado Público do Estado de São Paulo, que é o que eu estou assumindo hoje.